Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, vamos ler a partir do versículo 1 a seguir, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Amém? Pode tomar o seu assento? Bendito seja Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós temos lido um texto bem conhecido da palavra do Senhor. E como os irmãos já perceberam, isso não é de hoje, eu sempre procuro textos bem conhecidos da palavra do Senhor, para que nós venhamos refletir sobre eles. Porque a verdade é que toda a palavra do Senhor, ela é inspirada por Deus. E quando nós buscamos olhar para a palavra do Senhor no intuito de extrair dela algum conhecimento que possa produzir edificação para a nossa vida em algum nível, então o Espírito de Deus abre nosso entendimento, nos dá sabedoria e nós conseguimos entender aquilo que Deus deseja transmitir através da sua palavra. Dito isso, não existe texto bíblico que, em sendo observado com cuidado, em sendo aplicado para a vida, não vá produzir edificação em algum nível para aqueles que assim fazem. A Bíblia, ela foi escrita com este propósito, com este objetivo, meio através do qual Deus se relaciona e se comunica com o seu povo, acima de tudo e a priori é a palavra de Deus. Mas Deus fala por intermédio do ministério profético, fala. Deus fala por intermédio de revelações, fala. Mas essencialmente Deus fala com o seu povo por intermédio da sua palavra. E quando nós abrimos a palavra de Deus, o Senhor já está falando conosco, ou está desejoso de falar. Agora, se ouviremos ou não aquilo que o Senhor deseja falar por intermédio da sua palavra, cabe a cada um de nós, porque quando nós lemos a palavra do Senhor, o Senhor já está falando conosco. Dito isso, amados, eu tenho lido com os irmãos um texto bem conhecido nessa noite, que nos relata um momento que Jesus tem um encontro inusitado com um determinado indivíduo. A Bíblia diz que, inicia o texto dizendo que havia entre os fariseus um homem, um determinado indivíduo. Um indivíduo que o texto afirma no primeiro momento que ele fazia parte do grupo dos fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso que existia naquele tempo em que Jesus pregava na terra. Naquele tempo, essencialmente, o povo judeu vivia a sua religião a partir dos ensinamentos transmitidos pela lei mosaica. Naquele período, eles viviam a sua religiosidade a partir dos princípios estabelecidos pelo judaísmo. Dentro do judaísmo existiam vários grupos, várias facções. O judaísmo, como eu já disse para os irmãos em outro momento, não era um grupo coeso. Não existia tão somente um grupo de pessoas que viviam a religião a partir dos princípios estabelecidos pela lei judaica e tinham só uma linha de pensamento. Existiam várias. Dentro deles se destacavam alguns, como os saduceus, como os fariseus, como os essênios e alguns outros pequenos grupos daquele momento histórico, daquele período. A Bíblia nos diz que este homem, chamado Nicodemos, ele faz parte de um destes grupos. Ele faz parte do grupo dos fariseus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Os fariseus, eles eram conhecidos naquele período
por serem extremamente zelosos para com o cuidado que se deveria ter para com a lei de Deus. Eles guardavam todos os ensinamentos dos profetas, todos os ensinamentos descritos na Torá, todos os ensinamentos transmitidos pelos anciões. Eles guardavam costumes que eram observados ao longo da história e transmitidos via oral naquele período. Eles eram extremamente zelosos e cuidadosos no trato com aquilo que eles entendiam ser a revelação de Deus para com aquele povo. E dentre estes, a Bíblia diz que havia um homem. Algumas traduções dizem que ele era um dos principais. O fato é que o texto nos deixa claro que ele não era um indivíduo comum no meio daquele grupo. Ele era um daqueles que compunham a liderança do grupo que naquele período vivia o judaísmo a partir do entendimento daquele grupo específico, dos fariseus. Ele era um dos líderes daquele período. Acerca deste homem, irmãos, para além do que nos relata o texto, a Bíblia não nos dá muita referência, ou muitas referências. Mas, quando nós pensamos um pouquinho na vida dele, nós podemos imaginar algumas etapas da vida dele, a partir do pouco que o texto nos diz. O próprio nome dele, Nicodemos, significa aquele que vai à frente do povo para vencer. A tradução do nome dele significa isso, como aquele que direciona um povo para a vitória. Isto implica dizer que mesmo antes do nascimento de Nicodemos, ou por ocasião do seu nascimento, os seus pais já nutriam em seu coração alguma expectativa acerca daquele que agora está nascendo. Para se colocar um nome desses num filho, é sinal que se tinha alguma esperança ou expectativa de que esse filho um dia se tornasse um grande líder. Que este filho um dia pudesse estar à frente de um povo, direcionando esse povo para a vitória. Certamente os pais de Nicodemos tinham essa esperança e expectativa. Um dia o nosso filho será um homem. E um dia o nosso filho será um homem valoroso. Um dia o nosso filho será um homem de destaque na sociedade. Um dia o nosso filho talvez seja alguém que lidere o povo para uma vitória absoluta. Para que os irmãos entendam isto, lembre-se que naquele momento histórico, naquele período, o povo de Israel ele estava debaixo da autoridade de Roma. Os judeus não pertenciam a uma nação livre. Eles estavam debaixo do domínio romano. Eles tinham a esperança, a expectativa, o desejo de que um dia surgisse o Messias e os livrasse debaixo do poder da autoridade romana. E agora nasce este homem, e os pais dele colocam nele este nome, talvez, quem sabe, na esperança de que um dia o seu filho pudesse ser um indivíduo que conduzisse a nação de Israel para uma vitória definitiva frente à opressão vivenciada pelo povo que naquele momento os escravizava pelos romanos. Agora, Nicodemos ele começa a crescer. E a despeito de a Bíblia nos relatar, é fácil de nós imaginarmos algumas etapas deste crescimento. Para que ele atingisse a posição, o nível que agora ele atingiu, sendo um dos principais dos judeus, dos fariseus, para que ele viesse a atingir esse status que agora ele possuía, certamente a sua caminhada existencial ela foi muito longa. Para que ele atingisse a posição que ele ocupava hoje, certamente desde a mais tenra idade, ele havia sentado no seu coração um propósito. O propósito de conhecer o Deus dos seus pais. O propósito de viver segundo a lei estabelecida pelo Deus de seus pais. O propósito de caminhar a passos firmes pela religião que o seu povo vivia naquele período, ou na religião que o seu povo vivia, no judaísmo. Certamente, para que ele alcançasse hoje a posição que ele ocupa, ele deve ter passado por todas as etapas dentro da sua religião, até atingir os níveis que hoje ele atingiu. Agora,
ele é um homem. Agora ele amadureceu. Agora ele não é mais um moço que espera um dia se tornar alguém de destaque na sociedade. Agora ele não é mais um moço que tem sonhos de um dia fazer parte da cúpula religiosa, fazer parte daqueles que compunham o grupo de liderança dentro da sua religião. Agora ele faz parte deste grupo. Agora ele é um homem de destaque. Agora as pessoas olham para Nicodemos com um olhar diferenciado. Alguns certamente olhavam para ele e viam nele um homem que um dia teve sonhos e foi fiel aos seus sonhos. Um dia desejou algo de forma profunda e ardente e se esforçou muito para alcançar aquilo que ele desejava. Alguns talvez olhassem para ele e tributavam a ele a honra que de fato lhe era devida em vista daquilo que ele havia alcançado por ocasião da sua vivência dentro da sua religião. Só que o que o texto está nos dizendo, irmãos, é que agora Nicodemos está no topo da sua religião. E um dia surge por aquela região da Palestina um homem que não foi instruído segundo os princípios que ele foi instruído. Um homem que não foi instruído aos pés de outro fariseu. Um homem que não participou das mesmas escolas que ele participou. Um homem que não viveu as mesmas experiências que ele viveu ao longo de sua vida. Um homem que era filho de um homem comum, de um carpinteiro. Mas esse que agora aparece, ele aparece fazendo sinais e prodígios. Este que agora aparece, ele começa a agregar a si as pessoas. Este que agora aparece, ele vem falando com a autoridade da graça que Deus vem trazendo para aquele povo necessitado. Este que agora aparece, vem com um discurso libertador para aqueles que ouviam. Este que agora aparece, não vem instruindo o povo a partir dos princípios da religião dominante naquele período. Vem falando de amor, vem falando de graça, vem falando da pacificação do coração, da alma, vem falando de perdão, vem falando de misericórdia. Nicodemos, assim como os demais religiosos daquele momento, não podia ignorar isso. A notícia de que um homem chamado Jesus, vindo da cidade de Nazaré, estava instruindo o povo, estava falando com autoridade para o povo, e Deus estava confirmando aquilo que ele dizia através de sinais, de prodígios, de maravilhas. Não era algo que acontecia num canto qualquer. Aquilo se espalhou rapidamente por toda a Palestina. Em todos os cantos, em todas as localidades, se ouvia dizer que havia um homem naquela região que era diferente dos demais. Um homem que não via instruindo através dos princípios estabelecidos pela lei vigente naquele período, ou pela lei que observava aqueles que viviam a sua religião a partir dos princípios estabelecidos pelo judaísmo. Um homem que vem com um discurso diferente. Isso não era oculto a ninguém. Nicodemos ouviu falar deste homem. E eu fico pensando, irmãos, que à medida em que Nicodemos ouvia falar dos discursos proferidos por Jesus, à medida em que Nicodemos ouvia os testemunhos que eram contados acerca daquilo que Jesus fazia, à medida em que Nicodemos ouvia dos milagres que Jesus operava, o que será que ele ficava imaginando ou pensando? A Bíblia não nos revela. Mas certamente, irmãos, ele deve ter começado a refletir na sua própria vida. Talvez ele, dia após dia, buscasse refletir em toda a sua trajetória. Talvez ele ficasse pensando, bom, eu vivi toda a minha vida buscando alcançar algo dentro da minha religião. Mas esse homem vem com um discurso diferente. Esse homem vem com uma palavra diferente. Esse homem vem
de forma extraordinária sendo usado por Deus, e ele não segue os mesmos princípios que nós seguimos dentro da lei judaica. A Bíblia não nos revela, mas certamente dentro do coração de Nicodemos surgiu um desejo. O desejo de encontrar-se com este homem. Por que ele sentiu isso, irmãos? Ele sentiu isso porque talvez a religião que ele viveu desde a mais tenra idade, ou os princípios religiosos que ele seguiu desde a mais tenra idade, não satisfaziam algo dentro do coração dele. Certamente dentro do coração dele ainda existia um vazio. Certamente o coração dele não tinha ainda sido preenchido por aquilo que precisava ser preenchido. Por mais que ele tivesse sido zeloso na sua religião, por mais que ele tivesse sido sincero, por mais que ele tivesse se esforçado ao longo da vida, por mais que ele tivesse galgado todos os postos dentro da sua religião, por mais que ele tivesse alcançado neste momento os maiores níveis, por assim dizer, dentro da sua religião, dentro do coração dele ainda existia um vazio. Um vazio que não se preenchia. Um vazio que dia após dia talvez o incomodasse. E agora a Bíblia diz que este homem, de forma simples, vem manifestando o poder de Deus. Nicodemos, ele decide se encontrar com Jesus. Só que ele ainda não tinha certeza. Ele ainda não tinha convicção. Por isso, a Bíblia diz que ele resolve ir ter com Jesus de noite. Ele não decide ir ter com Jesus à luz do dia, porque ele não queria ser visto. Ele decide ir ter com Jesus de maneira oculta. Havia muita coisa em jogo para ele. Ele era um dos principais líderes do seu povo, ou da religião do seu povo. E se ele vai ter agora com este homem de fato não é quem ele imaginava. Tudo aquilo que ao longo da sua trajetória ele conquistou agora estaria em risco. A Bíblia diz que Nicodemos, ele assenta no seu coração o desejo de conhecer Jesus. E ele vai ter com Jesus de noite. A Bíblia diz que quando ele chega para Jesus, irmãos, o discurso dele é impressionante. Porque ele chega para Jesus e diz o seguinte: nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Ele diz isso para Jesus. Ele diz Rabi. No original, no grego, diz Rabone. O Rabi ou Rabone naquele período era aquele indivíduo que era capacitado para instruir outros. Os Rabones ou Rabis naquele período, eles eram aquelas pessoas de destaque no que diz respeito ao conhecimento da lei judaica. Para se tornar um Rabi, para se tornar um Rabone naquele período, a pessoa tinha que ser instruída aos pés de outro mestre. Ninguém se tornava um Rabi sem ser instruído por outro mestre. Para atingir este status diante da religião judaica, era necessário ser instruído por outro mestre. Os irmãos vão lembrar da Bíblia, por exemplo, do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo, ele foi instruído por um mestre chamado Gamaliel. Ele cresceu aos pés de Gamaliel. Ele estava sendo preparado para ser um líder religioso, um rabi na sua religião. Agora Nicodemos chega para Jesus e diz Rabi, reconhecendo a autoridade de Jesus. Ele diz: nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Ele diz duas coisas para Jesus no primeiro momento. Ele diz: nós sabemos. Não é uma coisa que eu somente tenho conhecimento, mas aqueles que compõem a minha religião, aquele grupo do qual eu faço parte, reconhece a tua autoridade, porque nós sabemos que tu és mestre. E tu não é um mestre que foi
instruído aos pés de outro mestre humano. Tu não és um mestre que aprendeu de outro rabi, que foi instruído segundo a instrução que se transmitia de mestre para mestre. Nós sabemos que tu és um mestre, que tu és um mestre diferente, foi o que ele disse. Porque tu és um mestre vindo da parte de Deus. A instrução que tu tem, disse Nicodemos, não provém de outro ser humano, mas a instrução que tu tem vem de Deus. E nós sabemos disso. Percebam que num primeiro momento o que ele está dizendo de forma muito clara é: nós acreditamos que tu és um mestre, Jesus. Nós não temos dúvidas disso. E ele diz, e nós temos essa certeza porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Primeiro, ele reconhecia que Jesus era um mestre. Reconhecia que Jesus falava daquilo que da parte de Deus ele havia recebido. Segundo, ele reconhecia que Jesus fazia milagres. Ele não tinha dúvidas disso. Ele disse, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Em outras palavras, nós temos visto o que tu fazes. Nós temos visto os sinais que tu fazes por toda a região. É incontestável o poder de Deus que opera sobre a tua vida. É incontestável a graça de Deus que se revela através da tua vida. A autoridade de Deus que está sobre a tua vida. E ele diz, ninguém pode fazer se Deus não estiver com ele. Ou seja, nós reconhecemos que Deus está contigo. Foi isso que Nicodemos disse. Nós sabemos que tu és um mestre. Nós acreditamos nos sinais que tu fazes. E nós sabemos que Deus está contigo. Quando nós pensamos nisso, irmãos, nós poderíamos pensar que Nicodemos tinha tudo para ser um forte candidato ao reino dos céus. Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos era um homem zeloso. Nicodemos era um homem dedicado na prática da sua religião, senão ele não estaria onde ele estava. Nicodemos era um homem que buscava servir a Deus a partir daquilo que ele acreditava ser a verdade, com toda a sinceridade do seu coração. Nicodemos foi um homem que se dispôs a ter um encontro com Jesus. Nicodemos era um homem que acreditava que Jesus era o mestre. Nicodemos foi um homem que acreditava nos milagres que Jesus fazia. Nicodemos foi um homem que acreditou que Jesus foi enviado por Deus. Era vindo da parte de Deus. Quando nós pensamos nisso, irmãos, Nicodemos tinha tudo para dar certo. Mas a Bíblia diz que quando ele se encontra com Jesus e diz isso tudo para Jesus, Jesus olha para ele e diz para ele o seguinte: Nicodemos, tu tens que nascer de novo. Porque se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. A despeito de tu ser um homem religioso, a despeito de tu acreditar que eu sou o mestre, a despeito de tu crer nos sinais que eu faço, a despeito de tu acreditar que eu vim da parte de Deus, isto não é o suficiente. Tu tens que nascer de novo, Nicodemos. Foi isso que Jesus disse para ele. Quando nós pensamos nisso, irmãos, nós podemos pensar na experiência de muitas pessoas. Quantas pessoas você conhece que, assim como Nicodemos, tiveram ao longo de sua vida experiências com a sua religião? Quantas pessoas você conhece que são extremamente zelosos na prática da sua religião? Quantas pessoas você conhece que de todo o coração creem que Jesus é o Mestre? Quantas pessoas você conhece que piamente creem em milagres? Quantas pessoas você conhece que dão testemunho que sim, Jesus veio da parte de Deus, que não tem dúvida disso?
Humanamente pensando, isso parece ser o suficiente. Pronto, está salvo se está nessa condição. Só que o que Jesus diz para Nicodemos é que para que ele alcançasse a salvação, para que ele de fato pudesse entrar no reino de Deus, isto não era o suficiente. Não é o suficiente ser religioso. Não é o suficiente desejar ir a Jesus. Não é o suficiente acreditar que Jesus é o Mestre. Não é o suficiente acreditar em milagres. Não é o suficiente acreditar que Jesus é aquele enviado por Deus. Não é, irmãos. Tem que nascer de novo. Se não houver a experiência pessoal do novo nascimento, o reino dos céus não será alcançado. Foi isto que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, a despeito de toda a tua experiência existencial, te falta o mais importante, homem. Tu tens que nascer de novo. Tu precisa de uma experiência pessoal. Tu já tiveste uma experiência coletiva na tua religião. Tu já tiveste uma experiência coletiva porque tu mesmo me disse que não somente tu, mas todos aqueles que compõem o teu grupo desfrutam desta mesma capacidade de acreditar em quem eu sou. Te falta uma experiência pessoal. Te falta o novo nascimento. Porque é impossível entrar no reino de Deus se o novo nascimento não acontecer, irmãos. A Bíblia diz que quando Nicodemos ouve isso, ele fica confuso. Porque ele acreditava piamente, sinceramente, que ele estava seguindo pelo caminho certo. Ele acreditava sinceramente que a vida dele era um exemplo a ser seguido. Ele acreditava sinceramente que ele estava vivendo a sua religião da maneira correta. Que ele estava tendo uma experiência real com Deus. Ele acreditava sinceramente que talvez em chegando até Jesus, Jesus dissesse para ele: muito bem, Nicodemos, tu é um exemplo de servo de Deus. Tu é um homem dedicado, tu é um homem fiel, tu é um homem verdadeiro, tu é um exemplo para o teu povo. E agora, para além disso tudo, tu ainda vem até mim, tu acredita que eu sou enviado de Deus, tu acredita em milagres e tu ainda diz que eu sou o mestre. Para ti já está tudo certo, Nicodemos, teu passaporte para o céu já está carimbado. Mas não foi o que Jesus disse, irmãos. Jesus disse: tem que nascer de novo. Tu precisa de uma experiência pessoal, a experiência do novo nascimento. Quando isso acontece, ele diz: mas como pode isso, Jesus? Eu não entendo do que o Senhor está falando. Será que pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Será que isso é possível? Será que dá para reiniciar a vida? O Senhor está falando do quê? O Senhor está falando de reencarnação. Que um dia eu vou morrer e aí eu vou nascer de novo, e talvez nesta outra vida eu possa ter uma experiência diferente com Deus. Nicodemos simplesmente não compreendia do que Jesus estava falando. Jesus tentando elucidar, irmãos, Nicodemos, ele diz para Nicodemos: tu tens que nascer da água e do Espírito. Tu precisa de um novo nascimento, não uma nova vida a partir da morte desse um novo reinício. Tu precisa de uma nova vida que te é concedida através da água e do Espírito. Quando nós pensamos nisso, irmãos, para além de muitas outras possibilidades ou elucubrações, nós podemos pensar como esta água indicada por Jesus como sendo a palavra de Deus. Lembre-se do momento em que a Bíblia diz que Jesus estava prestes a encontrar seus algozes, quando ele se reuniu com os discípulos, e juntos eles celebraram a ceia. A Bíblia diz que antes deste evento, Jesus se cinge com uma toalha, pega uma bacia com água, vai até os discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos.
Quando chega na vez de Pedro, Pedro diz: Senhor, meus pés tu não lavarás. Jesus diz para Pedro: olha Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Pedro diz para Jesus: então não somente os pés, Senhor. Se é para ter comunhão contigo, parte contigo, eu quero tomar um banho completo. Eu quero uma limpeza total, geral. Jesus vira para Pedro e diz: aqueles que já estão limpos, eles não precisam novamente banhar-se. E no Evangelho de João, Jesus vai dizer: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. O novo nascimento é fruto do conhecimento da verdade revelada do Evangelho pela palavra de Deus. O novo nascimento inicia com o conhecimento de Deus, não o conhecimento de uma religião, não um conhecimento de Deus transmitido por uma religião secular. Mas o novo nascimento inicia quando nós ouvimos a palavra de Cristo, o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus limpa o ser humano. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós a aplicamos à nossa vida, nós colocamos em prática a palavra de Deus, ela começa a produzir os efeitos em nossa vida. E os efeitos que ela produz é uma limpeza. Ela inicia produzindo dentro do ser humano transformações, mudanças. Aquilo que está sujo passa a ser limpo. À medida em que se vai vivendo a palavra de Deus e que se vai obtendo conhecimento da vontade de Deus revelada por sua palavra, o ser humano começa a ser purificado em praticando-a. O ser humano tem a possibilidade deste novo nascimento que Jesus está falando. Jesus chega para Nicodemos e essencialmente o que ele está dizendo é: eu sei que tu tens vivido uma vida religiosa, Nicodemos. Eu sei que tu é um homem zeloso. Eu sei que tu é fiel na prática da tua religião. Mas tu precisa ser limpo não pela palavra da tua religião. Tu precisa ouvir o que eu tenho para te dizer. Tu precisa colocar em prática na tua vida não os princípios da tua religião. Tu precisa colocar em prática na tua vida as palavras que eu tenho dito. Quando tu fizer isso, então o novo nascimento acontecerá. Para além disso, Jesus diz que é necessário nascer da água e do Espírito. Quando nós estamos limpos pela palavra de Deus, então o Espírito de Deus vem sobre nossas vidas. Então o Espírito de Deus, ele pode habitar em nossas vidas. E quando isso acontece, irmãos, a promessa de Jesus se cumpre. Jesus, por ocasião dos momentos que precediam a crucificação, momento de entrega total por amor de cada um de nós, a Bíblia diz que ele começa a preparar os seus discípulos para esse momento, porque ele sabia que muito em breve ele não estaria mais com os discípulos. E ele, de forma muito cautelosa, tenta preparar o coração dos discípulos e dizer: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar da parte de Deus um outro Consolador. Ele sim, ele estará para sempre convosco. E ele vos guiará a toda a verdade. Quando nós conhecemos a palavra de Deus e a aplicamos em nossa vida, nós somos limpos pela prática da palavra. Quando o Espírito de Deus vem sobre nossas vidas, ele nos direciona pelos caminhos desta nova vida. A experiência só se torna completa quando nós recebemos a pessoa do Espírito Santo. A experiência só se torna plena e nós nos tornaremos aptos para entrar no reino de Deus quando a experiência for completa. Isto posto, irmãos, não depende de religião. Isto posto, não importa se nós somos ou não dedicados na prática religiosa. Isso posto, não importa se nós acreditamos em milagre ou não. Isso posto, não importa nós chamarmos Cristo de mestre. Jesus mesmo disse isso. Certa feita, a Bíblia diz que havia um grupo enorme de pessoas ao redor de Jesus.
E Jesus disse: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Porque eles precisam passar pela experiência do novo nascimento. Este é o único caminho, esta é a única forma, esta é a única maneira, e esta experiência é pessoal. Não existe como eu passar por essa experiência pela minha esposa ou ela por mim. Não existe como a minha mãe passar por mim ou por ela. Você não passa pelo seu esposo não passa por você. Você não passa por seu filho não passa por você. A experiência é pessoal. Independente do teu grau de entendimento ou de religiosidade. Independente da tua dedicação ou da tua fidelidade para os princípios que tu acredita ser os princípios que devem reger a tua vida a partir de uma religião que tu está vivenciando. Tem que haver um novo nascimento. Se isto não acontece, tudo demais, irmão, se torna vão. Nós vamos correr nesta vida, vamos trilhar pelos caminhos dessa vida, e quando chegar lá no final, que nós estivermos na porta, nós vamos ser rejeitados. Porque nós não tivemos a experiência pessoal. Nós não experimentamos o novo nascimento. Nós não experimentamos a plenitude de vida em Cristo. Nós não alcançamos a meta, o objetivo. Nós não atingimos o alvo. A experiência de Nicodemos com Jesus, essencialmente, irmãos, vai nos transmitir isso. Que para além de qualquer coisa que nós podemos fazer nesta vida, para além de toda a prática religiosa que nós podemos ter nesta vida, nós temos que nascer de novo. Se não houver um novo nascimento, não há esperança. O texto bíblico nos diz que depois deste encontro, Nicodemos foi embora. Ele seguiu a sua vida, mas ficou plantado dentro do coração dele uma sementinha. E aquela sementinha continuou ali por muito tempo. Muito tempo depois, a Bíblia vai nos fazer menção novamente de Nicodemos em duas situações. A Bíblia diz que existia um grupo de fariseus que desejava prender Jesus a qualquer custo. A Bíblia diz que Nicodemos se coloca entre eles e defende Jesus. E diz: não é lícito perante a nossa lei que nós venhamos prender um homem sem primeiro acusá-lo oficialmente. Nós não podemos prender. Tempos depois, quando Jesus havia consumado o plano de Deus, quando ele havia se entregue no Calvário, a Bíblia diz que juntamente com um homem chamado José de Arimateia, Nicodemos, acompanhando José, vai até Pilatos pedir o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que eles embalsamam o corpo de Jesus e o preparam para o funeral. A Bíblia não nos diz mais absolutamente nada acerca da vida de Nicodemos. Não diz se ele alcançou o entendimento necessário para alcançar a promessa maior, a promessa de vida eterna, para alcançar o reino de Deus. Mas a semente ficou plantada no coração dele. Se nós entendermos isso, se nós desejarmos ardentemente um novo nascimento, se nós buscarmos conhecer a palavra de Deus e aplicá-la para a nossa vida, se nós permitirmos que o Espírito de Deus venha até nós, e nós abrirmos completamente as portas do nosso coração, então nós podemos também ter uma experiência profunda, real, verdadeira. Nós podemos também alcançar um novo nascimento. A promessa para aqueles que alcançam esse estágio espiritual, por assim dizer, é a promessa de vida eterna. É a promessa de poder entrar no reino de Deus. Uma promessa que transcende essa vida. Uma promessa que vai muito além de qualquer coisa que você possa receber nessa vida. Desejos, sonhos, esperanças, todos nós temos. Mas nada se compara à promessa maior. Se nós a desejamos, nós temos que passar pela experiência do novo nascimento. Se você ainda tem dúvidas no seu coração, no que diz respeito ao novo nascimento, ore a Deus. A oração é conversa com Deus. Diga: Deus, eu não sei.
Eu não sei se eu nasci de novo, Senhor, ou se eu sou o velho homem ainda. Eu não sei se eu tive a experiência na minha vida ou se eu ainda não tive. Eu não sei se eu compreendi, Senhor, ou se eu não compreendi. Eu não sei se eu entendi, Deus, o plano, ou se eu não entendi. Eu não sei se eu não sou ainda como Nicodemos, que não consigo entender essas coisas, Senhor. Se você está nessa condição, ore a Deus, diz: Deus, me ajuda. Abre o meu entendimento, abre a minha mente, o meu coração. Eu quero entender, Senhor, porque eu quero alcançar a Tua promessa. Eu não quero viver, Senhor, a religião de forma vã. Eu não quero me esforçar nessa vida para chegar lá no final, Senhor, e ser reprovado, ser rejeitado. Eu tenho a certeza que se você abrir o seu coração, o Senhor vai te proporcionar, se você ainda não teve um novo nascimento.